Senhores, eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão ocorre após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos levantados e concluído de forma expressa que a votação realizada na CPMI respeitou integralmente o regimento e a Constituição brasileira. Ou seja, a própria presidência do Congresso reconheceu a legalidade do procedimento e manteve a decisão soberana da comissão. Ainda assim, a investigação que busca esclarecer uma das mais graves fraudes já cometidas contra aposentados e pensionistas e idosos do Brasil sofre agora mais uma interrupção. Estamos falando de brasileiros que trabalharam uma vida inteira e que olham para o Congresso Nacional com a esperança de que essa investigação leve os culpados a serem punidos. Homens e mulheres que contribuíram durante décadas acreditando que o Estado estaria ao seu lado na velhice. Viúvas que dependem de uma pensão para sobreviver. Idosos que precisam daquele benefício para comprar remédios. Brasileiros que confiaram no sistema e agora descobrem que foram vítimas de um esquema que desviou recursos justamente daqueles que mais precisam. Há também um fato grave que precisa ser registrado. Até este momento, a CPMI não foi oficialmente comunicada ou notificada da decisão do ministro. Tomamos conhecimento do conteúdo da liminar pela imprensa e não pelos canais institucionais que normalmente são utilizados para comunicações formais entre os poderes da República. Quando o Congresso precisa se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal, somos obrigados a fazê-lo por meio de advogados e pelos sistemas próprios da Corte. Mas quando uma decisão do Supremo atinge diretamente o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, a comunicação sequer chega pelos canais institucionais da própria comissão. Essa assimetria na relação entre os poderes precisa ser refletida pelo país. Outro ponto também precisa ser esclarecido. A comissão apenas exerceu o dever constitucional de autorizar medidas investigativas, como fazem CPIs do Congresso Nacional há décadas. Investigar não é condenar. Investigar é buscar a verdade. Também causa estranheza a alegação de que não teria havido debate ou fundamentação adequada nos requerimentos aprovados pela comissão. Isso simplesmente não corresponde à realidade dos fatos. Na forma regimental, parlamentares utilizaram da palavra para defender ou criticar os requerimentos em pauta. Todo o processo foi livre, participativo e transparente daqueles que fazem parte da comissão. Além de desconhecimento por parte do senhor ministro Flávio Dino sobre o funcionamento do processo legislativo em CPIs. A fundamentação dos requerimentos investigados está registrada por escrito no próprio corpo de cada requerimento, com a justificativa detalhada que demonstra os indícios e a necessidade de cada medida para investigação. Quando parlamentares aprovam o requerimento, aprovam também a justificativa que o acompanha. Ou seja, aprovam não apenas o pedido investigativo, mas também a fundamentação que sustenta aquele pedido. Essa é a prática consolidada das CPIs no Congresso Nacional. Essa é a prática que existe há décadas. A votação simbólica e em globo de requerimentos investigativos sempre foi utilizada em CPIs do Parlamento brasileiro. A prática de votação em bloco é utilizada há décadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Chama-se votação em mesa. Os processos não são analisados individualmente, são analisados em bloco pelos ministros e não há nenhum questionamento constitucional em relação ao trabalho do Supremo, apenas em relação ao trabalho desse parlamento. Foi assim na CPMI da pandemia, foi assim na CPMI dos atos de 8 de janeiro. Ambas aprovaram inúmeros requerimentos dessa forma e isso jamais foi questionado. Será
que agora, porque estamos muito próximos de núcleos de poder, de revelar ao país grandes influências políticas que levaram a sustentar todo esse esquema de roubo na Previdência brasileira? Será que é por isso que nós estamos nessa tentativa de impedir, atrapalhar e atrasar os trabalhos da CPMI? É uma pergunta que eu deixo aqui em nome do povo brasileiro. Porque praticamente todas as decisões tomadas por CPIs nas últimas décadas poderiam ser colocadas sob questionamento se a decisão proferida pelo ministro ela passar a valer. Nenhuma CPI poderá mais trabalhar e as que já foram realizadas, os resultados serão questionáveis. Há ainda um outro aspecto essencial. CPIs possuem prazo determinado para funcionar. Investigações da Polícia Federal podem durar anos. Mas uma CPI precisa cumprir sua missão em poucos meses. Impor exigências que não existem nos regimentos da Casa significa, na prática, tentar inviabilizar o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. E isso atinge diretamente um princípio fundamental da democracia. O próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu em decisões históricas, decisões importantes, grandiosas, diferentemente dessa que foi tomada hoje pela manhã, que CPIs constituem um direito público subjetivo das minorias parlamentares, essencial ao equilíbrio entre os poderes da República. Sem instrumentos de investigação, não existe parlamento livre. Sem CPIs funcionando plenamente, não existe fiscalização efetiva em nome da população. Sem CPIs, ao longo da história, muitos casos não teriam sido revelados de escândalos absurdos contra o dinheiro público em nosso país. As CPIs existem exatamente para revelar a verdade, para fiscalizar o poder, para proteger a população. E, neste caso, estamos falando de algo ainda mais grave. Estamos falando de aposentados, viúvas, idosos, pessoas que passaram a vida inteira trabalhando e contribuindo para o país. Diante disso, uma pergunta precisa ser feita com coragem. E coragem não falta a esta CPMI, aos membros que estão ali todos os dias, segundas e quintas, lutando contra esses obstáculos. Até quando, senhores, o parlamento brasileiro aceitará que decisões soberanas tomadas dentro dessa casa sejam interrompidas quando começam a alcançar as estruturas de poder? Quando será que este parlamento tomará a decisão clara de reequilibrar a relação entre os poderes? Porque nós estamos diante de uma decisão que desrespeita esse parlamento e que tenta criar uma proposição ou mesmo uma possibilidade dentro de uma investigação que está muito próxima de revelar ao país todos os esquemas desse subterrâneo que foi a roubalheira no INSS brasileiro. O Congresso Nacional não é um órgão decorativo da República. O Congresso representa o povo brasileiro e nós exigimos respeito. E quando o Congresso decide investigar crimes contra aposentados, viúvas e contra idosos, o Congresso está cumprindo exatamente o papel que a Constituição nos atribuiu. Por isso, este momento precisa ser registrado para a história. Porque a história registrará quem se levantou para defender os mais fracos, quem se levantou pela justiça. E também registrará quem preferiu impedir que a verdade fosse investigada. Passou da hora de o parlamento brasileiro se levantar em defesa das nossas prerrogativas. Passou da hora desta casa afirmar com clareza que o equilíbrio entre os poderes da República não pode ser rompido. Cada poder tem o seu papel. O Executivo governa, o Judiciário julga e o Parlamento legisla e fiscaliza por meio de CPIs que são transparentes e constitucionalmente funcionam com todos os seus detalhes previstos em lei. Nenhum poder pode impedir que o Congresso cumpra sua missão constitucional de investigar fatos que atingem diretamente o povo brasileiro. O que está em jogo aqui não é apenas uma investigação, senhores. O que está em jogo é o respeito às prerrogativas do parlamento e ao equilíbrio entre os poderes da República. Prerrogativas que têm sido desrespeitadas constantemente por habeas corpus, inclusive, que permitem que pessoas que têm declarações a dar, que são investigadas, não compareçam à CPMI. São intromissões no trabalho deste parlamento que nós precisamos, com altivez, com coragem e responsabilidade, responder à altura.
Quem protege, quem blinda ou quem impede que sejam investigados aqueles que roubaram aposentados, viúvas e idosos, jamais escapará da colheita que plantou junto à própria população que nos assiste. O Brasil está assistindo, senhores, e a história também será testemunha daqueles que ficaram ao lado dos mais fracos, daqueles que ficaram ao lado de uma investigação necessária ou daqueles que ajudaram, infelizmente, a proteger pessoas que têm explicações a dar ao povo brasileiro. Muito obrigado, senhores. Essa decisão e aos outros do Globo? Nós estamos, juntamente com a Advocacia do Senado, analisando todas as repercussões. No nosso entender, a decisão pode ser estendida a todos, mas ela está apenas voltada para um caso. A advocacia entrará com os recursos necessários para que a gente possa ter uma definição e eu espero que a turma do Supremo volte a respeitar o parlamento. Não é de hoje que nós, infelizmente, temos assistido por parte do Supremo Tribunal Federal decisões que nos estranham e que mostram claramente o quanto essa casa precisa reagir. Eu falo sempre para vocês, não como forma de retaliar, mas como responsabilidade institucional e republicana de reequilibrarmos o poder entre aqueles que estão nas autoridades máximas do país. É um absurdo essa decisão diante de tudo que vem acontecendo. Uma comissão que tem trabalhado com transparência, com clareza. Nós votamos, toda a votação foi feita dentro do requerimento, houve um questionamento, o presidente do Congresso Nacional reconheceu que o regimento foi cumprido. Agora, uma decisão que vem questionar uma prática que é histórica das votações em bloco, que o próprio Supremo faz. Essa decisão, com toda sinceridade, ela, no mínimo, causa estranheza diante do fato de que essas pessoas, a pessoa beneficiada em especial, ela tem explicações a dar ao povo brasileiro. E nós não vamos fugir dessa investigação. Não vamos fazer outra votação. Até nós temos todo o recurso, nós temos que ser respeitados, a comissão é soberana, o Congresso é soberano. Nós temos que entrar e mostrar. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma afronta ao parlamento, é um absurdo o que está sendo colocado aqui. Como que não houve debate? Se os próprios parlamentares, um que está aqui, participou, se tudo foi feito, e quantas as CPIs todas votam em bloco, o Congresso vota em bloco, decisões. Portanto, é no mínimo estranha essa posição do ministro Flávio Dino e nós vamos respeitar, porque decisão do Supremo Tribunal Federal nós temos que cumprir. É claro que republicanamente nós vamos seguir, mas, mais uma vez, eu digo para os senhores, a necessidade de que nós acabemos com as decisões monocráticas. Já tem um projeto aprovado no Senado, está parado na Câmara, em que ministros não podem, um ministro, parar uma decisão de um Congresso Nacional. Uma turma pode-se até justificar, mas decisões monocráticas, senhores, essas hoje vêm, infelizmente, prejudicando o equilíbrio dos poderes. Vou deixar o relator falar um pouquinho da minha cara. Relator, o quão perigoso é a abertura desse precedente no STF para uma decisão de uma Não, só a Advocacia do Senado. Quão perigosa é a abertura de um precedente como esse foi aberto pelo Flávio Dino, deslegitimando a decisão do colegiado como um todo? O primeiro ponto a ser esclarecido é que essa é uma decisão atípica. Nós estamos enfrentando verdadeiramente obstáculos quase intransponíveis para pegar os grandes corruptos da nação. A decisão monocrática do ministro Flávio Dino é um péssimo exemplo para a democracia. Nós estamos avançando muito em busca da verdade e nós não vamos admitir a interferência de um poder na casa. Não é possível que uma votação legítima reconhecida pelo presidente Alcolumbre seja desmerecida em uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A quem interessa blindar a Roberta Luxemburgo, a quem interessa blindar o Master, o C6, o Santander, a Crefisa, que estavam nesse bloco de decisões. Sem falar ainda na figura do Lulinha. Quem é Roberta Luxemburgo?
comadre do filho do presidente da República, que mantinha um escritório de lobby e aliciou o filho do presidente da República. Tem muita coisa a ser esclarecida. A pergunta que eu faço é, se o governo tivesse conseguido a vitória em arquivar todos os requerimentos devidamente fundamentados, Flávio Dino nos daria a nulidade da eleição? Claro que não. Essa decisão, ela cabe como uma luva para a proteção dos grandes corruptos da nação. Quais recursos estão sendo avaliados junto à Advocacia do Senado? Não entendi. Quais recursos estão sendo avaliados para contestar essa decisão junto à Advocacia do Senado? A Advocacia do Senado já está trabalhando tanto em embargo de declaração como recurso para a turma. Ok, vamos lá. Não. Vamos, já deu. Obrigado. O presidente Viana foi muito feliz. Temos 3 poderes na República, que tem que ter independência e harmonia. O ministro Flávio Dino, ele atacou a independência do Congresso Nacional e atacou a harmonia entre os poderes. Quando o ministro Flávio Dino toma as posições dele em relação à investigação de parlamentares, ele está de parabéns. Vamos proteger o dinheiro público. Mas agora fica a pergunta, ministro Flávio Dino, e os grandes empresários, os grandes banqueiros, filho do presidente da República, por que essa proteção? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, relator.